Pessoal, hoje você vai aprender como colocar a sua voz nos seus canais Darks, mas não modelando ela para uma IA, você falando. E não se preocupe se você não tem microfone bom nem nada disso. Você vai aprender aqui o passo a passo para otimizar toda essa edição da sua voz. Então, vem comigo. Mas antes, participe da nossa comunidade do Telegram, que é gratuita. Você não vai se arrepender. Lá eu divulgo quando eu vou fazer live, materiais, tudo lá. E a galera tá bem interagindo, então tá bacana e é 100% gratuito. Então, bora para minha tela aqui. Então, para você poder gravar, logo aqui no CapCut na timeline, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, locução. Quando você clica nele, ó, você percebe que tá as ondas ali que o meu microfone tá ligado, que é o USB. A gente tem um botãozinho vermelho, que é onde começa a gravar, mas dispositivo de entradas, ele vai mostrar todos os microfones disponíveis aí. Então, se você tiver notebook, vai mostrar. No caso, o meu é USB. Se tiver da webcam, que tem aqui também, então você vai selecionar o microfone que você quer falar. E aí, no caso, em volume, você não vai mexer em nada, a não ser que você tá falando, não tá tendo ondas ali, igual eu tô falando, ó. Ondas, fiquei quieto, beleza? Você vai deixar marcado o redução de eco para ajudar. Aprimorar a voz, silenciar projeto, não precisa, porque a gente tem recursos depois para trabalhar o som do vídeo. Então, não se preocupe com isso agora, tá? Então, quando estiver pronto, você vai clicar aqui em gravar. Mas antes, eu vou mostrar parte do roteiro. O roteiro aqui, fiz no Claude, para mim de longe, uma das melhores ferramentas para fazer roteiro. Ele está falando de inteligência artificial. A inteligência artificial pode superar os humanos? E eu escolhi uma estética ali de desenho, vai ficar bacana. Então, eu vou gerar aqui 280 palavras, tá bom. 280 palavras. E aí eu vou digitar aqui no Google, teleprompter. Logo o primeiro site aqui, ó, QPrompter. Vou abrir ele. Vou colar o nosso roteiro aqui, ó, Start New Prompt. No que eu clico Start, aqui a gente tem um botãozinho de play, ó. Cliquei, ele vai rolar. A gente pode selecionar o tamanho da letra. A gente pode selecionar a margem. Ah, eu quero que fique mais no meio. Quero que fique menor, mais no meio. Você vai lendo aqui. E a velocidade. Eu vou usar, no caso, a 13 e vou dar um play para vocês verem. Qualquer coisa, se você errar, respira, para e continua de onde errou, tá? Ou volta a frase inteira. Vocês vão ver que eu posso errar aqui e vou voltar normal. Mas antes, vamos lá no CapCut. Ó, vou dar um play. Ele conta, faz a contagem regressiva. Beleza. E aí, vou lá para o meu teleprompter, vou dar um play e vou lendo aqui o roteiro. E agora, eu vou te dizer por que isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. A inteligência artificial não precisa dormir. Não tem ego, não tem medo de errar publicamente. Espera aí, que eu acho que... Espera aí. Esse roteiro não está congruente, não. Espera aí. Ah, eu fiz corte no roteiro sem querer aqui. Vamos voltar aqui. Start New Prompter. Beleza, agora sim. Agora eu vou voltar lá. Deixa eu só tirar o que eu falei aqui. Acontece, gente, acontece. Vou lá. Tá o microfone marcado. Redução de eco já está ativa. Dou play. Vou lá no meu teleprompter. Tá gravando. Vou dar um play. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai te incomodar pelo resto do dia. Se uma máquina pudesse pensar, você saberia a diferença? Não estou falando de ficção científica. Não estou falando de robôs com olhos vermelhos ou sistema declarando guerra à humanidade. Estou falando de algo muito mais sutil, muito mais silencioso e, por isso, muito mais perigoso. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão que uma máquina não poderia ter tomado de você? Peraí. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão que uma máquina não poderia ter tomado por você? Ontem? Essa semana? Tem certeza? Você acorda de manhã e o algoritmo já escolheu o que você vai ouvir. Ele já sabe o que você quer antes de você saber. Já previu o que você vai assistir essa noite. Com quem você vai falar. O que você vai sentir ao ver determinada notícia. E enquanto você pensa que está no controle, a máquina está aprendendo. Sempre aprendendo. Beleza? Vou dar um pause aqui. Vocês percebem que eu rolei o scroll do mouse, que eu achei um pouco lento. E aí tem essa liberdade também. Você vai... Pô, tô lendo rápido. Vai lendo. Lógico que é legal manter uma velocidade ou abrir a tonação. Isso tudo, gente. Eu não sou um narrador profissional. Eu não acho a melhor voz para narrar. Porém, eu tento trazer algumas emoções em determinada parte do roteiro. Isso aqui, o legal é que vai fazer você ler o roteiro. Você vai estar imergido na história que você está contando, no assunto que você está trazendo. Isso que eu acho super interessante. Então, vou cortar o silêncio e vamos dando play. Tá gravando? Vou dar um play. O que eu gosto de fazer aqui? Vou dar um golinho aqui, vou aumentar 5 decibéis, normalizar, reduzir ruído. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai te incomodar pelo resto do dia. Se uma máquina pudesse pensar, você saberia a diferença?
Não estou falando de ficção científica. Não estou falando de robôs com olhos vermelhos ou sistema declarando guerra à humanidade. Estou falando de algo muito mais sutil, muito mais silencioso e, por isso, muito mais perigoso. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão que uma máquina não poderia ter tomado de você? Antes de eu prosseguir aqui, deixa eu te mostrar uma coisinha. Aqui tá o meu treinamento, tá? Renda Dark. Ele é feito para as pessoas que querem monetizar do zero até a monetização. Então tem vários temas aqui. Nichos evergreen. Nichos evergreen, para quem não sabe, são nichos que vão te dar um bom dinheiro. A sua aposentadoria no YouTube, se você está procurando. Edições 2026, a edição pós-YouTube. Contabilidade, persistência, a nossa mentoria em grupo, que acontece mensal. Fora a mentoria em grupo, a gente tem a nossa comunidade do Telegram privada, onde a gente troca ideia com os alunos. Então, ali tá todo mundo no mesmo barco, é bacana. Então, tudo aqui completo para você monetizar seu canal. Além de ser dark e autoral, independente. A estratégia aqui que eu aplico, dá para você aplicar em diversos nichos, tá? Então, se você tem interesse, chama aqui no WhatsApp, fale diretamente comigo, tá na descrição ou no comentário fixado, beleza? Voltando aqui, galera, vamos seguir aqui. Quando foi a última vez que eu errei? Vou cortar aqui. Muito mais silencioso e, por isso, muito mais perigoso. Quando foi a última... Eu corto aqui de novo, onde eu errei, e encaixo de novo o áudio. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão que uma máquina não poderia ter tomado? Eu apertei o L, galera, ele aumenta a velocidade. Então, se você tiver um roteiro mais longo, é interessante você editar dessa forma de acordo com a sua estrutura, se você tiver capacidade. Mas não se preocupe, o importante é fazer bem feito. Essa semana, tem certeza? Você acorda de manhã e o algoritmo já escolheu o que você vai ouvir. Ele já sabe o que você quer antes de você saber. Já previu o que você vai assistir essa noite. Com quem você vai falar. O que você vai sentir ao ver determinada notícia. E enquanto você pensa que está no controle, a máquina está aprendendo. Sempre aprendendo. Beleza? Vou dar um pause. Aí, beleza. Apaguei ali. E aí, tá nosso áudio completo. Vou criar um clipe composto. E agora a gente vai para edição encaixando aqui, beleza? E agora eu vou juntar as imagens aqui para encaixar no vídeo, tá? Eu gerei o vídeo primeiro, depois imagens, só para servir de exemplo, tá, galera? Encaixar aqui, ó. As minhas imagens, vocês vão perceber que elas são importadas com 1 minuto. Eu prefiro cortar do que ficar aumentando imagem uma por uma. Para você fazer isso, você vai em configurações do CapCut, em editar, e aqui, ó, 60 segundos. Por padrão, ele vem 5, beleza? Vou ajustar aqui tudo, vou aumentar um pouco a escala para evitar tarjinhas pretas. Ok? Meus vídeos, eu vou colocar eles em câmera lenta para eu ter um maior número de vídeo, maior segundos, tá? Porque se precisar cortar, a gente corta ali. Vou botar 0.6, câmera lenta, fluxo óptico. Beleza? Agora eu vou cortando para encaixar com o que está sendo dito. Aqui eu poderia ter mais uma imagem, mas é só para mostrar para vocês o estilo de edição. Aqui as imagens, eu ia animar, né? Posso dar uma animação aqui. Posso trabalhar keyframes aqui. Marco aqui no início, dou efeito de zoom, né? Então, isso aí tudo se aprende no curso, tá, galera? Ó, dou um efeito. E aí eu gosto de trabalhar transições também aqui depois, efeitos sonoros, mas tudo isso aí eu ensino no curso. Aqui é parte da edição, porque o foco é a voz, tá? Beleza, galera? Então, esse foi o objetivo, mostrar para vocês que dá para ter, sim, canal com a sua voz. Não se preocupe se sua voz é ruim ou não, isso cria identidade, principalmente no canal BR. Se você fala espanhol fluente ou inglês fluente, também é válido, é sempre válido, porque o inglês a gente está falando só de americano, não. O inglês a gente está falando da massa, mesma coisa no espanhol, tá? Então eu vou trazer o resultado aqui para vocês verem como que ficou. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai te incomodar pelo resto do dia. Se uma máquina pudesse pensar, você saberia a diferença? Não estou falando de ficção científica. Não estou falando de robôs com olhos vermelhos ou sistema declarando guerra à humanidade. Estou falando de algo muito mais sutil, muito mais silencioso e, por isso, muito mais perigoso. Quando foi a última vez? Beleza? Então, foi um pouquinho. Se vocês querem saber mais sobre isso, te convido a participar do meu treinamento para ontem. Beleza? Valeu e até a próxima.